Pessoal, então eu vou apresentar para vocês a Nájila. Ela é psicóloga e psicopedagoga. Ela também é docente da Faculdade Metropolitana aqui de Ribeirão Preto, que é de pós-graduação Lato Sensu. Ela também tem a formação em ABA, análise do comportamento aplicada ao autismo, atraso do desenvolvimento intelectual e linguagem, pela UFSCar. Agora ela atua como psicóloga e psicopedagoga infantil, com experiência em atendimento de crianças com transtornos, dificuldade de aprendizagem, deficiência intelectual, autismo, aspectos emocionais em ambiente clínico, de neurologia de Ribeirão Preto, assim como atendimento domiciliar em instituições educacionais, tá? Então, agora, a Nájila, e agora eu fiquei sabendo, na nossa conversinha um pouquinho antes, que ela também está fazendo agora outra especialização de neuropsicologia. Então, a Nájila vai contar um pouquinho para vocês agora da história de vida dela profissional, tá bom? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Ângela e a disponibilidade de todos vocês, né, de estar acompanhando esse nosso bate-papo. Sei que os tempos não são dos mais fáceis, nós que gostamos muito de um contato físico com o outro, estando aqui pelas telas, é uma novidade, então eu espero que seja aí enriquecedora, na minha vida com certeza será, poder estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre a minha experiência profissional. E quero saber quem é do meu time, né? A Ângela falou que o pessoal do último ano tem as opções aí de escolha entre análise do comportamento, psicanálise, TCC. Depois, quem tiver interesse aí de vir para o meu bonde, está super. Muito obrigada, Ângela, pela apresentação. Eu acho que foi tudo. Acho que você até usou demais. Bom, pessoal, eu sou a Nájila, como a Ângela disse, e vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória de início universitária, né, na psicologia, e como que eu peguei a análise do comportamento, né, atualmente. Eu me formei em psicologia pela Universidade aqui de Ribeirão Preto, na ERP, e desde o meu primeiro ano, eu sempre fui considerada como a louca do estágio, porque todos os estágios possíveis e impossíveis eu realizei na faculdade, mas todos eu tinha um pezinho no desenvolvimento infantil e principalmente com as crianças com algum transtorno de aprendizagem, do desenvolvimento. Então, mesmo sem saber o que fazer, eu queria ir fazer, né? Então, eu sempre estava ali atrás de buscar um conhecimento sobre essa área que sempre me brilhou os olhos. Então, desde o meu primeiro ano na psicologia, eu já tinha contato com o desenvolvimento atípico, e sem eu saber, eu já fazia um pouquinho ali de análise do comportamento. E aí foi que no último ano, aqui na faculdade em que eu me formei também, nós temos essa possibilidade de escolha entre institucional ou clínica, e eu optei pela clínica. E nos atendimentos infantis que eu fui descobrindo, né, o que realmente era significativo na minha vida. E geralmente eram os públicos mais difíceis, tidos como os mais difíceis, né? Crianças que já tiveram experiências com outras terapeutas ou com outros tipos de ensino. Enfim, quando eu terminei a graduação em psicologia, eu iniciei atendendo uma outra abordagem, acho que vocês conhecem, a junguiana, e a minha própria terapeuta, minha própria psicóloga, que me ajudou nesse meu encontro com a análise do comportamento, para que, de fato, eu aceitasse ela na minha vida 100%. Então, foi logo no meu primeiro ano, no finalzinho do meu primeiro ano de formada, que eu fui atrás de especializações, de como eu poderia estar contribuindo mais com as crianças com atrasos no desenvolvimento. Foi então que eu fiz a pós em psicopedagogia, e aí realmente eu descobri o quão eu poderia contribuir com as crianças, estando mais à frente dos conhecimentos dessa ciência, que é a análise do comportamento.
E desde então não parei, né? Eu terminei a minha pedagogia, comecei a trabalhar, então eu trabalho de uma forma diferenciada com as crianças. Eu deixei um pouco de lado alguns ensinamentos da psicopedagogia nua e crua ali, e fiz os meus aprimoramentos na análise do comportamento. Atualmente, o meu trabalho, ele surte muito efeito em atendimentos domiciliares e escolares. Então, as minhas crianças requerem uma carga horária bem ampla de atendimentos, né? Então, são as crianças que vocês já podem ter ouvido falar, que recebem 3 horas de terapia diária em atendimentos domiciliares, tem acompanhantes terapêuticos na escola para continuar com esse trabalho, né, dos planejamentos de ensino. E quando eu comecei realmente os atendimentos puros, né, na análise do comportamento, que eu deixei de lado aí um pouquinho a minha prática clínica, eu comecei com os atendimentos domiciliares e como AT escolar, como acompanhante terapêutica. Então, eu estava muito frente aos princípios básicos da análise do comportamento e a sua aplicabilidade dentro da escola. Então, eu comecei tanto domiciliar quanto escolar juntos. E aí eu percebi que, de fato, eu conseguia fazer a diferença na vida das crianças e desde então não consigo parar. Atualmente, eu não trabalho mais como AT escolar, então eu direcionei o meu foco para os atendimentos domiciliares e em clínica, mas o analista do comportamento, ele está em todos os lugares. Ele está na escola, ele está no consultório da fono, ele está no consultório da terapeuta ocupacional, tentando promover uma integração, né, para o atendimento dessa criança, sendo ela com atraso no desenvolvimento ou não. O que mais, Isa? Ângela? Acho que foi isso. Imagina, tá ótimo, já super apresentou. Eu acho que agora, assim, a grande pergunta que é condizente com os dois, né, que é com o segundo e com o quinto ano, que eu falei que era um tema interessante para a gente conversar também, é sobre a sua experiência com a educação inclusiva dentro tanto desse aspecto de acompanhante terapêutico, que foi assim que a gente se conheceu, né, que bom, mas também em outras situações, o que você puder, dessa que você está contando agora, a gente estava conversando agora recentemente, né, de acompanhar crianças e fazer revisão curricular, né, e orientação para outras ATs, né, que elas possam seguir o caminho de que essa experiência foi tão rica para você. Então, contar um pouquinho sobre a sua prática dentro dessa educação inclusiva propriamente, de uma forma geral. Depois a gente entra na aba. Estar neste núcleo inclusivo é muito complicado, né? Porque requer diversos movimentos, tanto nossos, né, como profissional, quanto nós, enquanto pessoas, estando ali, né, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sabe que seria o adequado para aquela criança, mas que nos impossibilita por conta de um espaço físico, muitas vezes, né? Tem alguém falando no chat. É você. Fui eu que respondi que uma estava tentando entrar. Porque muitas vezes as nossas limitações são físicas mesmo, né? Vamos pensar que a gente chega na casa de alguém e a gente não chega sentando no sofá, abrindo a geladeira, pegando ali um suquinho, uma cervejinha, não sei, né? Aí vai dar preferência de cada um. Quando a gente está, né? Quando eu estou no ambiente ali institucional, eu preciso verificar o que é possível ser feito para aquela criança, né? Porque eu sei que aquela criança que é uma criança de inclusão, ela mexe com todo um sistema, né? Ela mexe com o sistema dos alunos, com os professores, com toda a coordenação, com as famílias por trás de cada criança. Então, as minhas experiências, elas englobam toda a inclusão, sendo ela instituição, escola, quanto casa. Né? Então, é um trabalho, eu vejo como um trabalho muito desafiador, porque a gente não pode chegar para o outro e falar como ele tem que agir, né? Mas a gente
pode ver com o outro ferramentas que nos possibilita caminhar juntos para aquela criança, né? Então, mas a gente sabe o quão difícil é, e o quão difícil sempre vai ser, né, Ângela? Sim, e é uma das coisas que, assim, a gente... É que, peraí, tem uma pergunta aqui, depois eu vou entrar nisso, é do Alexandre, né, Alexandre? Pode interagir por aqui durante a conversa, vai ter espaço final para isso. Ó, Alexandre, eu falei que vocês podem mandar pergunta ou algum comentário, alguma coisa específica por aí nos comentários, no chat, e depois, no final, a gente vai abrir diretamente para vocês fazerem essa pergunta pessoalmente, tá bom? Bom, positivo, joia, Alexandre. Então, assim, o que eu acho, Nájila, que é uma das coisas que a gente comentou na nossa conversinha antes sobre esse encontro, né? E que eu já falei para o 2º ano, nessas aulas remotas, eu já falei para o 5º ano, acho que eles lembram lá atrás, no 2º ano, e agora, de novo, nas aulas presenciais, a relação da educação inclusiva, né? Qual que é a grande questão que a gente tem que olhar para isso agora? Ela é uma situação de lei, é para ser uma escola, é para ser para todos, né? Todos têm o direito de ter acesso à escola, né? A grande questão é o quanto que essa educação para todos está sendo de qualidade, né? Então, é essa a grande discussão que eu tento trazer tanto dentro dessa aula, tanto no 2º quanto no 5º ano, porque eu sinto como uma responsabilidade nossa de psicólogos, sejam nos ATs, né, acompanhantes terapêuticos, sejamos psicólogos escolares, sejamos psicólogos clínicos que acompanham as crianças, mas que tem um elo com a escola, que precisa ter um elo com a escola, né, em situações, em casos de desenvolvimento e aprendizagem, tem que ter essa troca entre os profissionais, mas a grande questão é o quanto que isso ainda é um ideal, né, de que seja de qualidade, de que todos eles têm acesso. A grande maioria, hoje em dia, proibir que um sujeito com necessidades especiais entre na escola é muito difícil, não é mais comum a gente ver como a gente via há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Né, eles só iam em escolas especiais. Não, hoje eles vão na escola regular e em contraturno na escola especial, alguns deles, ou com atendimentos de especialistas, né? Agora, a grande questão é, dentro da escola, isso está sendo de qualidade? Um dos filmes, eles sabem, eles vão assistir agora, no 2º ano já me contou que assistiu ano passado, né, com uma professora, mas o 5º ano já assistiu comigo, e eles vão fazer a resenha da Como Estrelas na Terra. E é um filme que é muito, e ainda eu falo para eles, a gente vai conversar, ver o 2º ano sobre isso, o 5º ano já me ouviu falar bastante, eu falo muito para eles o quão aquele professor faz o que espera-se que nós, psicólogos, façamos dentro da escola, né? Que a gente sensibilize toda a comunidade, os professores, os outros professores, que a gente sensibilize os pais do aluno propriamente, porque é isso que ele consegue fazer com o pai, né, do aluno, que eu sempre esqueço o nome, vocês sabem que eu sou ruim de lembrar nome, quem lembrar pode mandar aqui no chat o nome do aluno que ele tem a dislexia, no caso, né? Mas o quanto que a gente, psicólogo, espera-se que a gente consiga contribuir com essa educação inclusiva de qualidade, que a gente consiga sensibilizar os profissionais de dentro da escola, ou a família de todos, tanto de alunos com necessidades especiais, quanto alunos típicos, né, para que eles também tenham essa amizade, essa interlocução entre eles também, que um contribua com o outro também, e com as famílias, né, o quanto que a gente pode ajudar essa integração toda, da família do aluno com necessidade especial, da família do aluno típico, que seja uma comunidade que tenha interlocução entre todos que estão ali, né, o quanto que espera-se que o psicólogo escolar faça isso, né, Nájila? Eu acho que a gente pode pensar também, enquanto psicólogos, como que nós vamos acessar essa criança, né? Como que a gente vai levar a aprendizagem a ela?
E junto ao professor, encontrar ferramentas que a gente não tem. Por exemplo, eu não sou pedagoga, então nós temos que dar o devido respeito aos professores, né, os pedagogos que estudaram para estarem ali. Como que nós podemos contribuir com eles? O que nós podemos oferecer, né, do nosso respaldo científico, do nosso respaldo técnico, para promover uma aprendizagem significativa para aquela criança? Uhum. A escola, os professores, eles precisam criar condições para que essa criança esteja ali, né? Se a gente pensar na nossa própria história pessoal de escola, eu acho que todo mundo pode responder. A escola é para todos? Para mim, a minha escola não foi, né? Então, se a gente olhar para a nossa vida pessoal, a nossa aprendizagem, nosso histórico de aprendizagem, a gente não vai ver a gente vai ver que a escola ela falha em muitos aspectos. Para mim, um aspecto específico, para a Ângela, num aspecto específico. Estou vendo aqui aleatório. Para Amanda, para Cíntia, para cada um, se vocês pararem para pensar, houve uma falha, né, dessa integração, desse acesso à aprendizagem. Então, agora nós, enquanto psicólogos, como nós vamos minimizar essas falhas para essa criança? Eu acho que a grande questão é que a gente sabe que a gente não vai eliminar 100%, mas a gente pode criar condições favoráveis para que essa criança seja incluída no grupo, para que essa criança seja incluída com os outros amigos de outras turmas, enfim, com conteúdo adequado acadêmico. A gente vai mediar essas relações para que elas comecem a acontecer de uma outra forma, né? Não de uma forma excludente, mas de uma forma de interlocução, de integração entre eles, né? O máximo que a gente conseguir fazer disso, né? Melhor, é essa a intenção, né? Até colocaram aqui o nome, então, é Ixan, do sujeito que tem a dislexia, né, do aluno. E... peraí, mais uma para entrar agora. Mas eu acho que, assim, só fechando, o que a gente pode pensar é o quanto que a gente pode dar, então, qualidade, interação e fazer uma escola que seja aberta, porque um dos trabalhos que o quinto ano teve, Nájila, foi de um estudo de caso que eu coloquei para eles, de uma psicóloga que está lá tentando, lutando, para que aquela seja uma escola para todos de qualidade. E o que ela ouve muito nas entrelinhas, conversa entre professores, é muito, porque sabe aquele que tem TDAH? Sabe, ainda esse estereótipo ainda é comum, e é isso que a gente conversa um pouco também, que ainda eu coloquei no estudo de casa, eu imagino que eles devem ter pensado, bom, ela está se colocando um pedacinho dela ali um pouco também, porque é justamente isso que mexe muito comigo em relação à educação inclusiva. A gente querer, ou a gente vê, né, que ainda é colocado a necessidade especial como ponto principal daquele sujeito. Né? Então, essa é uma discussão que eu tento martelar no segundo e no quinto ano, justamente por isso, porque eu prezo que a educação inclusiva de qualidade, a educação para todos, ela é para a pessoa como um todo, independente se ela tem uma necessidade especial ou não. Né? Então, se a gente conseguir sensibilizar a grande maioria, tanto dos profissionais da escola, quanto da comunidade, dos alunos e dos familiares, eu penso que aí a gente vai chegar o mais próximo possível do ideal. O ideal a gente não atinge, né? Ele é um ideal, mas pelo menos chegar próximo desse ideal. Essa que é a grande questão, né? Que eu acho que aquele filme traz bastante, que eu acho que a gente tenta, como psicólogos, fazer isto, sensibilizar todos os envolvidos, toda a comunidade da escola, para que essa educação inclusiva seja de qualidade. Ela chega próximo, mais próximo disso, né? Sim, e de fato, nós, enquanto psicólogos, de tentar minimizar esse discurso que há tantos anos vem sido colocado para a gente, né?
de que aquela criança talvez não aprenda nunca, ou os professores, numa época, que falava coisas do tipo, mas por que você está investindo tanto nessa criança? Você acha que ela vai fazer um vestibular? Você acha que ela vai ser um profissional? Eu acho que ela é um sujeito aprendente, né? Ela aprende muito, tem muitas potencialidades, muitas habilidades, e a gente vai encontrar um caminho para que ela seja uma pessoa funcional, né? É o nosso grande desafio. A gente precisa ter pessoas que mostrem alternativas quando muitas vezes esse professor já tentou de tudo, nessa relação com o aluno e não conseguiu, com essa relação com os pais e não conseguiu. Então, nós, enquanto psicólogos, nós vamos estar sempre nesse jogo de posições, né? Ora do lado da escola, para ajudar nesse enfrentamento dos pais, né? Quando a gente precisa, eu sempre converso nas aulas sobre o diagnóstico. Eu tenho um módulo que a gente fala muito sobre diagnóstico na metropolitana. E o quão é difícil para nós, psicólogos, mostrar que há caminhos para essa criança que foi diagnosticada recentemente e saiu para a escola, né? E os pais falam, até recentemente, vou ilustrar para vocês coisas atuais, devido ao Covid, né? Muitas crianças estão sem as aulas presenciais e muitas famílias vêm me questionando, Nájila, eu não quero que ele volte esse ano para a escola, né? Eu não quero que ele vá para a escola mais, porque eu vejo que o quão difícil é. A professora não consegue acessá-lo, os amigos não estão em interação, as famílias estão super angustiadas, né? Então, vocês, alunos do último ano aí, do 5º ano, o ano que vem, vocês vão estar vivenciando uma novidade aí, né? Que são os frutos dessa pandemia, né? Vão estar na mão aí de vocês. Essas crianças, essas famílias, as escolas, que muitas vezes não têm um respaldo adequado. Então, mãos à obra a vocês, né? Que vão precisar, ir com força total, quebrar vários estereótipos, vários padrões de comportamentos que a gente sabe que muitos docentes têm, muitas escolas têm. Olha, uma pergunta. Posso responder, Ângela? Pode sim, Nájila, é ótima, tem tudo a ver com o que você está falando. Eu abri aqui. Nájila, você já teve contato com professores que possuem preconceito em relação à inclusão? Muitos! Do tipo, eu estou incluindo esse seu paciente e estou excluindo 15, porque 15 não estão aprendendo por conta do seu paciente. Sim, gente, é nessa hora que você segura a lágrima, você segura aqui na garganta, né? E é muito complicado, porque você tem que quebrar ali uma concepção extremamente equivocada do que aquela pessoa entende sobre a aprendizagem, né? É um super desafio, porque muitas vezes nós jovens, Ângela jovem também. Obrigada, Nájila. Muitas vezes a gente vai até as escolas, então eu, jovem como vocês agora, alunos, né, que nós temos aí uma idade mais ou menos próxima, né, não sei, gente, não vou revelar a idade, tá? Mas eu escuto o discurso, eu sou professora há mais de 30 anos, e não é você quem vai me dizer como eu devo fazer. Aí agora eles estão perguntando, Nájila, e aí, qual foi a sua reação com isso, em relação a isso? Como que você conseguiu lidar? Tem momentos que a gente só consegue se acalma para tentar em outro momento mostrar outras formas, mas deixa você falar. O que eu tento deixar extremamente nítido para os professores? Eu estou em posição de colaborar, não de competir e não de dizer como você deve organizar a casa, mas sim de ajudá-los, né? E sim de pensar em estratégias que a gente pode beneficiar o grupo e também essa criança que requer uma atenção mais
adequada para aquele momento. Eu sou muito transparente, então eu sou do tipo que falo, olha, se infelizmente você não seguir tais medidas, a possibilidade de não dar certo pode ser grande. Mas vamos lá, né? Está em suas mãos. Eu sou muito transparente com a família, então todas as minhas famílias sabem que eu vou até as escolas, que eu tenho conversa com os professores, o que os professores me relataram. Então, as famílias, elas sabem, né? Não tudo, porque a gente também não tem que fazer esse jogo picuinha, mas eles sabem das possibilidades, né? Então, da realidade da escola, né? Você leva isso para a família. Sim, desse jeito não foi possível, mas vou tentar outra estratégia. Então, nós, enquanto psicólogos aí escolares, ativos, nós temos que ser extremamente criativos, porque nos pegam de calça curta ali, né? A gente está fazendo um planejamento e, de repente, o professor diz que não vai executar ali na cara largada, né? Então, é muito assim esse nosso controle emocional para conseguir lidar com essas. Acredito que a Ângela, na sua vasta experiência, até hoje, tem situações em que você tem que dar uma respirada, né? E encontrar outras formas de conseguir se posicionar. Sim, exatamente, Nájila. Até uma das perguntas que falaram, né? Essa outra também, quando os pais não aceitam a deficiência do filho. Então, dentro disso, né, quando os professores não aceitam essa mudança que algumas vezes precisa ter, essa adequação que algumas vezes precisa ter, ou quando a família, em algum momento, a grande maioria passa por uma recusa, né, a necessidade especial, é comum, a gente precisa entender isso. E uma das grandes questões, então, que a Amaral coloca, trazendo a Amaral de novo, que eles estão ouvindo bastante eu falar dela, né? Uma das grandes coisas que ela coloca é exatamente isso, quanto que a gente, cada um de nós, então, tanto professores quanto pais dos alunos com necessidades especiais, a gente precisa olhar para dentro da gente o que a gente consegue lidar com aquela situação que é desafiadora, como que a gente consegue entender aquela situação e dar o nosso melhor dentro daquela situação. A partir disso é que a gente vai conseguir sensibilizar os professores e os pais, né, que estão dentro dessa situação. Então, quando o professor ele tem uma recusa, ele tem uma dificuldade de lidar com aquela demanda de necessidades especiais, que tira dele situações desconfortáveis que ele tem há tantos, como um exemplo que você deu, 30 anos dentro da escola, né? Então agora você quer me contar como que eu tenho que fazer isso? A grande questão é o quanto como que a gente consegue mostrar para ele isso que você colocou tão bem também, de que não está ali para competir como que ele tem que fazer, está ali para fazer uma parceria. Olha, você aprende isso, você tem esse histórico de vida, de professor, que pode contribuir, mas olha, sabia que eu trabalho com isso também, quando eu trabalho com essa criança, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho um reconhecimento das habilidades, das possibilidades dele, e eu posso te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, a gente está aqui para ser parceiro, né? E isso com a família também. A mesma coisa, então, no sentido de quem colocou, né? Quando os pais têm dificuldade de aceitar isso, como que a gente, é um desafio tão grande, de como que a gente pode colocar para eles essa visão diferente, e aí, como você bem colocou também, que é tão cristalizada, quebrar esse paradigma de que não vai conseguir, meu filho, então, porque a grande questão de pais, que é, né, você então entra nesse momento de negação, é disso, meu filho não vai atingir o que eu esperava que eu criasse ele, que ele atingisse, né? A grande questão é como que a gente pode colocar e sensibilizar ele de que ele é aquela criança, ele é aquele sujeito que ele vai alcançar e ele vai desenvolver a história de vida dele, né? Dentro de todas as possibilidades, do máximo que a gente conseguir dar suporte para que ele desenvolva e alcance as habilidades, as competências ao máximo possível para ele, né? Então, essa grande questão
de como sensibilizar a escola e a família dentro dessas necessidades especiais é um grande desafio para o psicólogo escolar, para o psicólogo clínico, para o psicólogo ou psicopedagogo de AT também, né, acompanhante terapêutico, instituições. Eu acho que é uma coisa importante também, né, Nájila? Em contrapartida, eu também gostaria de colocar os professores que me recebem de braços abertos. Vamos pensar agora nesse novo cenário, que estão à disposição, que me disponibilizaram os contatos pessoais para que eu possa marcar reuniões e falar: faça desse jeito que eu sei que minha criança vai prestar atenção em você. E eles estão fazendo muito bem, né? Então, eu tenho, sim, outros relatos de professores. Então, o pessoal aí que perguntou, né? Como fazer, né, com esses professores que gostam de receber treinamento, tá? Então, eu tenho famílias que falam: Nájila, como que faz para a gente juntar essa turma de professores interessados? Fazemos Skype, eu vou à escola. Tenho algumas escolas aqui em Ribeirão Preto que sempre antes de começar as aulas, né? Eu sento com os professores, eu verifico toda a matriz de cada disciplina para que a gente possa verificar materiais a serem adaptados. Isso eu estou falando de turminhas do ensino fundamental 1, por exemplo, tá? Como que eu posso auxiliar os professores nas reuniões de pais, que também nós, enquanto psicólogos, estamos aí para auxiliar os professores em como dar a notícia que né, o professor precisa passar sobre as notas, sobre esse material adaptado, sobre essa criança que vai ser retida. Então, nós, enquanto psicólogos, estando dentro da escola, precisamos auxiliá-los, né? E eles recebem muito bem, muitos professores. Então, a gente tem esses outros joias preciosas aí que crescem com a gente, que eu cresço demais nos ensinamentos, né? Porque a vida é assim, né, pessoal? A gente oferece e a gente recebe. Então, do mesmo modo que eu tenho um conhecimento específico, eu estou sempre à disposição e peço que vocês também estejam sempre à disposição para o novo, né? Porque o novo, ele assusta, ele nos deixa preocupado, mas ele também nos ensina muito. Então, ele consegue nos transformar. Então, eu me sinto transformada em todas as relações que eu estabeleço. Mesmo com os professores, que eu gostei da terminologia pacabá, aqui, com os professores que a gente pensa que é para acabar, mas vamos pensar que é para nos construir também enquanto profissionais e para nos mostrar que, de algumas formas, a gente não consegue acessar o outro daquele jeito que a gente pensava. Então, mais uma vez, a gente precisa se transformar, se ressignificar, olha só, para poder conseguir acessar o outro. Ótimo, Nájila. A outra coisa, então, que agora também a gente comentou, né, de conversar, de você apresentar um pouquinho para eles, é sobre a sua experiência com a intervenção da aba, tá? Tanto em diferentes situações, tanto dentro de escola, de clínica, né, ou em casa, como você já falou para a gente aqui, você também tem feito bastante em casa. Então, é uma pinceladinha, eu sei que tem muita coisa para você dizer, mas o que você considerar mais importante, nós estamos aqui para ouvir ao máximo. Bom, a análise do comportamento, inicialmente a gente faz uma avaliação do desempenho global dessa criança, então a gente utiliza instrumentos específicos para que a gente faça um levantamento das habilidades da criança, para que a gente faça uma verificação de quais habilidades está em defasagem para aquela etapa do desenvolvimento dela, quais habilidades nós acreditamos que são pré-requisitos para emergir outras aprendizagens. Então, junto à escola, junto à família, a gente observa a criança em diferentes cenários da vida dela. Então, ela estando em casa, ela estando
na escola, com outras terapias, nós estamos lá observando como essa criança se comporta, como que ela responde a determinados estímulos, a determinados ambientes. Depois que a gente faz esse apanhado de informações, nós traçamos um plano de ensino. Plano de ensino esse que é individualizado. Então, cada criança tem o seu currículo, né, de habilidades que nós vamos traçar como alvos iniciais e vamos superando a cada etapa aí dessa evolução da criança. Por isso que nós utilizamos registros para que a gente possa verificar, né, mensurar se aquele nosso treino de ensino está tendo resultados positivos, se nós estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo. Então, a gente estabelece os alvos e movemos montanhas para que essa criança atinja os objetivos específicos, né? E os nossos objetivos são inúmeros, desde socialização, na escola, quanto em casa, quanto no prédio. Então, trabalhamos habilidades sociais, trabalhamos habilidades acadêmicas, habilidades de vida diária. Então, nós conseguimos aplicar, né, a análise do comportamento em diferentes segmentos da vida da criança, para que a gente verifique, né, se ela está tendo um aumento de comportamento ou uma redução de comportamento, isso sendo comportamentos adequados ou inadequados. Fazemos os manejos desses comportamentos inadequados, manejos de comportamentos autolesivos, né? Então, nós utilizamos de ferramentas como, por exemplo, a verificação de antecedentes, comportamento e a consequência desses comportamentos. Nós fazemos toda uma verificação se aquele cenário está sendo reforçador para aquela criança ou não, ou como criar cenários de oportunidade de aprendizagem para essa criança. Por que ela não aprende, né? Por que a gente não está conseguindo ensinar determinada habilidade? Então, nós construímos toda uma intervenção específica para cada alvo de ensino. Uhum. Gente, se eu falo muito. Então, assim, vão me falando, vão me perguntando. Ângela, vai me falando algum tópico assim mais específico, porque... Sim, eu acho que uma coisa bem legal para a gente pensar, assim, principalmente pelo 5º ano, né, que é a psicologia e educação inclusiva, uma das coisas que você falou é da adaptação curricular, né? Então, se você puder citar um exemplo de como seria, ou algum caso, né, não com nomes, obviamente, mas alguns protocolos que você segue, como que você organiza para adaptar o seu atendimento, tanto ou em clínico ou domiciliar, mas o quanto que seria esse elo com a escola, né, de a escola adequar o currículo dessa criança com necessidades especiais também, como que a aba pode ser pensada dentro disso, que é essa adequação de currículo. Você colocou que primeiro você faz um levantamento de como que é que a criança fazer uma avaliação, né, observação em diferentes situações, levantar as habilidades, né, quais são as competências, e a partir disso fazer um plano individual. Então, pensando em educação, sendo uma criança de 7 anos, que vai estar no 1º ano ou no 2º ano, numa situação de alfabetização. Só para o 5º ano entender, porque eu dei, como a gente já conversou anteriormente, né, eu dei a minha pincelada do que eu conheço da aba, mas não é a minha especialização. Então, para eles terem uma ideia de a prática, eles como profissionais, como você bem falou, o ano que vem, né, ou em clínica, ou até em participação com a escola, alguma questão de OAT ou psicólogo escolar, eles podem pensar em utilizar a aba, né, para poder aplicar na rotina da escola ou da educação de alguma criança que eles acompanhem na clínica. Uhum. É muito importante eu falar para vocês que nós utilizamos, então, protocolos específicos. Nestes protocolos, por que é importante aplicar? Para que a gente tenha fundamentação na nossa fala com essa escola, né? E todos nós somos extremamente visíveis, nós gostamos de ver, né? Então, quando a gente aplica um protocolo, por exemplo, quando a gente aplica o Portage, vou falar nomes, vocês pesquisam depois, tá?
quando a gente aplica um instrumento de desenvolvimento do Portage, quando a gente aplica um VibMap, por exemplo, que é um instrumento de avaliação do comportamento verbal, nós mostramos que há marcos do desenvolvimento e que aquela criança não atingiu o marco necessário para que aquela aprendizagem seja efetiva na vida dela. Então, vamos pensar. Como que eu posso ensinar para uma criança operações básicas de habilidades aritméticas, sendo que ela não reconhece números? Então, essa criança vai falhar na aula de matemática, porque ela não reconhece números. Eu vou precisar trabalhar os pré-requisitos anteriores às operações de adição. Eu preciso consolidar esse aprendizado para dizer para o professor, agora ela está pronta para as operações básicas, né, de adição. Como que ela vai saber adição? Ela sabe relação número e quantidade? Se ela não sabe relação número e quantidade, que é um pré-requisito anterior, ela também vai ter desempenho insuficiente nessa disciplina. Então, nós vamos precisar levantar quais são esses déficits dos marcos do desenvolvimento da aprendizagem, para mostrar para o professor, olha, ela está aqui no gráfico, mas ela tem que estar aqui. E como que a gente vai fazer isso? Nós não vamos poder utilizar do material, por exemplo, da apostila escolar. Inicialmente, vamos ter que resgatar o ensino de 1 para 1, por exemplo. Como? Aí a gente vai adaptar o material com as adaptações necessárias para aquela criança. Então, o professor vai falar, é que um dia eu fiz uma adaptação para um aluninho, deixa eu pegar. Não é aquela adaptação que a gente quer daquele aluno, porque este seu paciente é um novo aprendente, com novas habilidades que às vezes aquele outro não tinha. Então, quando a gente fala que o plano de ensino é individualizado, é porque faz jus ao nome. A gente não utiliza, como posso dizer, um ensino para um exatamente para outro, porque todos nós somos diferentes, né? Então, não tem como a gente padronizar. Por isso que ABA não é um método, não é um padrão, né? Por isso que a gente tem toda essa ciência que engloba a nossa pesquisa, sendo ela experimental e sendo ela aplicada. Ai, Ângela, eu falo demais, hein? Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, e até isso que você tá falando, eu tô aqui fazendo assim com a cabecinha, né? Porque justamente uma das coisas que eles também me perguntaram já, tanto o quinto, quando estava no segundo, e até quando eu dei, quando a gente estudou o tema de educação inclusiva semana passada, também me perguntaram, né? Mas como que é? E aí é o mesmo no chat do Google Sala de Aula, a gente faz a adequação curricular, é a mesma aula, né, que a gente vai fazer para o outro. Como é que a gente sabe como que vai fazer aquele? Não existe, seja transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, qualquer questão que seja diferente, que na verdade todos, como você bem falou, são diferentes, né? A grande questão é que o currículo precisa ser adaptado àquele aluno. Pode ser 5 alunos com transtorno do espectro autista dentro da escola, mas cada um vai ter o seu currículo adaptado. Não vai ser, esse é o currículo para o aluno com transtorno do espectro autista. Aí a gente entra exatamente no que a gente falou no outro tema, né? O figura e fundo. Ele é o aluno do transtorno do espectro autista. Ele não é o aluno Roberto, que tem uma necessidade especial e que, para o Roberto, nós vamos fazer uma adaptação curricular. O ideal é de que seja isso, né? Então, entra em conjunto com a aba, pelo menos nisso a gente tem um elo forte, né, Nájila? Sim, exatamente. E o quão a gente precisa fazer avaliações diárias dessa criança, né? Então, tudo que implica a aprendizagem dela, os fatores socioemocionais, fatores ambientais, fatores orgânicos, que às vezes está impossibilitando a criança ali de estar tendo um comportamento adequado dentro dessa sala de aula. E o quanto que falta de recursos, muitas vezes, vou pegar aqui o gancho do Alexandre. Sim.
que é um desafio os professores estarem em sala de aula com o que é diferente, né? O quão diferente nos mobiliza. Muitas vezes eu escuto que alguns professores que não estavam preparados para aquele tipo de demanda, né? Então, todos os anos é uma nova perspectiva. Mas isso para a gente também, se a gente conseguir mostrar para o professor que a gente também compactua dessa dificuldade, porque vocês do 5º ano, quando abrirem as portas do consultório, a gente não sabe se o paciente vai vir até nós. Como que é essa criança? Todas as vezes que eu vou iniciar um caso novo, eu não sei como é essa criança, né? A gente está lidando com o novo, com o desconhecido, mas a gente precisa estar disponível, né, para o outro. A gente precisa estar disponível para conseguir acessar cada sujeito, né, do seu modo individual. E é muito complicado aqui no nosso país. Então, vamos pegar. Eu tenho crianças de escola pública que o professor tem 40 alunos dentro da sala de aula. Né? Muitas vezes eu acho que a gente pode oferecer o nosso abraço ali, né? Inicialmente, do quão difícil para o professor estar ali, muitas vezes sem recurso, sem material pedagógico para poder gerenciar ali a sala de aula, né? De fazer atividades adaptadas para aquele aluno, porque eles não têm recursos, né, para isso. Então, mobiliza demais. Então, a gente entra até outros âmbitos de afetividade, de fatores ali de relações, né, públicas, enfim, inúmeros outros fatores que impossibilitam também essa inclusão, né? Sim. E aí o quanto que a gente martela de novo e diz, né, que há um ideal e como que a gente precisa ir em busca desse ideal, mas para isso que você colocou agora, para isso a gente precisa entender pelo que o professor passa ali também. Por que que ele tem esse olhar? Né? Ele tem esse olhar de que o aluno com necessidades especiais é um karma, é um peso, é uma coisa muito pesada na vida dele, porque ele tem 40... Por quê? Então vamos entender por quê. Porque ele tem 40 alunos, porque ele fica sozinho, ele não tem um professor assistente, ele não tem professor que dá aula de matemática, professor que dá aula de português, professor que dá aula de ciências, ele dá aula sozinho para 40 alunos. Ele não domina, né, dentro da formação do professor também, ele não tem estudo, ele não tem como ferramentas para conseguir atender as necessidades especiais desse aluno. Isso traz angústias para ele também, né? Então, o quanto que também é desafiador para nós, psicólogos, clínicos, escolares, o quanto que a gente precisa buscar entender qual que é essa perspectiva, qual que é essa visão dos profissionais lá dentro também, para a partir disso contribuir com eles, ajudá-los, né? Auxiliá-los, abraçá-los, como você mesma disse agora também, né? Otimamente. E aí, então, vamos fechar, porque aí a gente abre para as perguntas, Nájila. O último tema, né, com essa especialização da aba que você concluiu agora mesmo, né, lá na UFSCar, e o que você traz, assim, o que você acha de interessante, tanto de contribuinte dentro da sua atuação direta, como de desafio também, para eles conhecerem e os interessados se prepararem para as próximas etapas. Sim. A especialização, ela é muito ampla, como qualquer outra, né? Quando a gente se identifica, nós precisamos ir atrás. Então, vamos pensar que a faculdade é o nosso terreno, aí a gente faz uma pós, começa ali a construção do primeiro andar da casa, depois do outro andar, e por aí vai. É uma especialização que você consegue ter acesso aos conceitos iniciais, com a prática, mas ela nos dá um respaldo para a gente ir a campo. Mas estando a campo, é necessário uma contínua aí, como em todas as áreas, né? Eu acredito fielmente nisso, de busca de aprimorar o conhecimento, né? Então, nós, dentro da análise do comportamento, precisamos muito de supervisão, porque cada criança tem o seu repertório de aprendizagem, e nós precisamos estar adequando diariamente as ferramentas para
para acessar essa criança, né? Então, nós fazemos supervisões constantemente. O estudo ele é contínuo, até porque muitas coisas vão surgindo, né? Que a gente precisa ir englobando na nossa prática, muitos estudos surgem. Então, a gente continua assim, todos os dias nesse estudo diário. Mas a especialização ela é extremamente significativa aí para quem gostaria de ter mais acesso a essa prática. E eu estou super à disposição para explicar melhor, caso alguém tenha algum interesse. Nájila, até uma coisa interessante também que você falou que você está à disposição, eu tinha certeza, mas pessoal, eu vou publicar no YouTube, tá? Esse nosso vídeo, essa nossa gravação, até para os que não puderam participar agora, mas também eu vou colocar, então, Nájila, você me autorizando, o seu e-mail, tá? Disponibilizar para eles, então, no próximo formulário, que é o passo a passo da aula, eu vou disponibilizar tanto para o segundo ou para o quinto, né, para os dois, para quem tiver interesse de procurar, para que possam ter acesso a você e buscar outras informações para, quem sabe, trilhar um caminho próximo, parecido com o que você está apresentando para eles, tá? Será um privilégio. Ótimo. Pessoal, vamos abrir para pergunta. Alguém tem alguma pergunta para além, né, dos que já fizeram ao longo da nossa fala? Vocês gostariam? Tem uma pergunta aqui, Ângela, do João Souza, sobre os atendimentos domiciliares. Quero compartilhar, então, um pouquinho com vocês sobre os atendimentos domiciliares, que é uma realidade até então muito desconhecida para mim, antes de iniciar. Quando a gente está, de fato, na casa do outro, nós estamos na casa do outro. Então, requer que nós, enquanto psicólogos, tenhamos uma ética para além do que é esperado, porque nós vamos compartilhar realmente da vivência da família. Então, a gente vai estar em momentos em que o casal, às vezes, está em conflito, que reflete no comportamento dessa criança. Muitas vezes, a gente vai estar em torno ali daquele cenário problema, tá? Considerando assim, nesse cenário dificultoso que impossibilita muitas coisas para aquela criança. Então, o nosso papel, sim, é de diariamente estar orientando as famílias, muitas de forma vocal não é suficiente, precisamos fazer por escrito mesmo e deixar distribuído na casa, né? Em todos os ambientes desse lar, para que eles possam entender como eles podem agir diante de algumas situações com aquela criança. Então, nós fazemos esse monitoramento das orientações, até porque a nossa orientação não pode ser só uma orientação banal. A gente precisa de uma orientação fundamentada e que a gente monitore, né? De fazer uma verificação se, de fato, a nossa intervenção está surtindo efeito ou não. Porque se às vezes não está dando certo, a gente precisa mudar a estratégia, né? Então, nós, enquanto psicólogos, precisamos estar extremamente ligados a essa família, né? Diante das demandas. Dentro do ABA, eu lembro também de um termo que você falava de naturalístico, né? Então, o quanto que precisa trazer o comportamento adequado para todas as outras situações, e não só para ali dentro da clínica, né? Então, entrando na pergunta do João, que você está explicando, precisa entender a dinâmica da família, é isso mesmo, Nájila, entender a dinâmica da família e dar orientações ao longo de cada etapa, de cada busca, de cada objetivo que se tem com o sujeito, para que, dentro das possibilidades da família, para que ela possa dar continuidade a isso que é feito na clínica, né, ou que é feito na escola, que seja um complemento para esses lugares, não é só domiciliar, não é isso, Nájila? Eu estou enganada. Exatamente, nós trabalhamos todos juntos, né, todos integrados, então a gente mostra como é feito, por exemplo, na escola, e a gente pede que a família siga o mesmo protocolo, né? Porque a criança ela precisa entender que todos estão falando ali a mesma língua com ela, né? Então, a gente precisa criar condições, tanto em casa quanto na escola, para que essa criança tenha repertórios adequados de modelo, de como se comportar frente a alguma situação,
de como se comportar à frente de alguma demanda específica. Isso mesmo. Ótimo. O Alexandre já vai chegar na Júlia. Júlia, espera só um pouquinho, mas é porque tem a ver também. O Alexandre falando daquela colocação que você fez, né? Que a gente tem escolas, que é uma realidade completamente diferente, né? E o quão é difícil para esses professores também. E aí ele coloca, então, né? Como que faz com a família? E agora ele traz o da família. Como que a gente faz com se sente a falta de participação, de aceitação da família? Como que a gente pode contribuir, sensibilizar essa família para dar andamento, né, a intervenção, a própria educação, a todos os quesitos, tanto do psicólogo clínico quanto escolar, né? Vou deixar você falar do clínico e aí eu entro depois, você fala do escolar também, e aí eu entro depois. Como que a gente sensibiliza a família dentro da situação da criança, tanto em casa quanto na escola. Em casa você falou muito bem agora, em relação à escola, ao processo de aprendizagem propriamente, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer um acolhimento dessa família, né? De entender o que o outro também está passando. Como que essa mãe está enfrentando essas dificuldades vista, né, do lado de fora, tendo em vista o lado de fora a escola. Eu quero até puxar um gancho de quando estão falando, olha como os professores vão ser valorizados agora, né? Porque é muita mãe precisando atuar ali com a criança na aprendizagem e o quão difícil está sendo, né? Então, a família, ela precisa entender o quão importante é a escola para essa criança e que, sim, se de fato ela não conseguir se engajar, quais resultados vai trazer para a vida dessa criança, né? Para o curso do desenvolvimento de aprendizagem dela. Então, a gente precisa trazer uma conscientização aí para essa família, um acolhimento de entender quais estão sendo essas dificuldades que limita ela de compreender qual o papel dessa escola, qual o papel deles estando junto na aprendizagem e quais são as consequências dessa participação não ativa nesse processo de aprendizagem. Sim, pensando na escola, é exatamente a criação desse elo, desse vínculo família-escola, né? Então, dentro dessa questão que você coloca, muito interessante, muito importante de ter criar esse vínculo com a família ao ponto de, primeiro, acolhê-la em relação às angústias dela pela necessidade especial do filho, propriamente, ou pela dificuldade de aprendizagem, que seja esse outro critério, esse outro quesito, mas o quanto que a escola precisa, a partir desse acolhimento, dentro desse vínculo, desse elo, a partir disso, contribuir para que ela amplie a possibilidade, a compreensão dela de aprendizagem, de desenvolvimento da escola como parceiro, né? Ai, nossa, que lindo, é facinho, né, gente? A gente faz isso na primeira reunião com os pais, a gente senta, conversa e tá tudo certo. Não é, a realidade é um pouco diferente, mas tem que partir daí, tem que partir dessa ação de elo, de acolhimento, de transparecer a sua empatia pelo pai, pela mãe do aluno, e a partir disso mostrar que você está ali como parceiro, né? E não como um desafiador, ou um que vai colocar o que ele tem que cumprir, né? Você vai tentar cumprir junto com ele para contribuir com o objetivo ideal, o objetivo principal, na verdade, que é a educação daquela criança, né? Daquele aluno, né? E puxando a pergunta da Júlia, né? Isso! E estando dentro da escola, nós podemos fornecer a esse paciente, né, essa criança, tanto um ensino individualizado, de 1 para 1, quanto esse arranjo desse cenário de aprendizagem para a criança, né? Então, vamos pensar. Estratégias da educação infantil são estratégias para a educação infantil. Estratégias para o ensino fundamental 1 são estratégias para o ensino fundamental 1. Acho que apareceu alguma coisa aqui para mim. Vinícius está apresentando. Voltou. Talvez ele clicou em alguma coisinha. Vinícius, se for para uma pergunta,
escreve no chat, aí a Nájila responde, tá bom? Então, retomando, a gente faz, então, esse ensino de 1 para 1, com esse currículo aí elaborado para essa criança, mas a gente também facilita a aprendizagem dessa criança, por exemplo, em uma aula de música, em uma aula de arte. Então, a gente pode, junto ali aos professores, criar estratégias para que aquele conteúdo seja fácil para aquela criança compreender naquele momento. Então, se uma criança está recortando, por exemplo, 10 figuras, nós podemos deixar que a nossa criança com necessidade educacional especial recorte uma. Então, ela está fazendo ali o mesmo movimento que a turma, mas de maneira adaptada. Então, nós, enquanto psicólogos, podemos mostrar para o professor essa possibilidade. Né? A gente pode dizer a ele, não precisa mudar a sua aula completamente. Vamos fazer pequenos ajustes para que a sua aula seja funcional também para a criança ali em inclusão. Ótimo. Tem Heloísa e Renan, com 2 perguntas diferentes agora do nosso tema. Vamos ver, perguntinha do 5º ano. A da Elo, né? Isso. Elo, deixa eu te contar uma coisa. Eu terminei a minha faculdade em dezembro, em fevereiro eu já estava na pós. Então, foi muito rápido esse meu movimento de terminar a graduação e começar a especialização. Dentro da especialização, você tendo contato com outras pessoas, facilita muito você mostrar sobre o seu trabalho, você contar sobre você e você ser lembrado, né? Então, eu lembro de fulano que gostava disso na época da faculdade, surgiu uma criança, vou encaminhar para ela, porque lá na minha época eu já lembrava que ela gostava. Então, comigo foi muito assim. Eu sempre fui conhecida por gostar mesmo do desenvolvimento atípico, da educação especial. Então, as demandas chegaram até mim através desse meu movimento mesmo enquanto aluna na graduação, professores que sabem, né, das nossas afinidades. Então, pense, eu, faladeira, falante, estou sempre ali, né, fazendo, como contei para vocês, fazendo os estágios, buscando os aprimoramentos na área que eu sempre pensei ali como objetivo. Você consegue trazer esse diferencial para você enquanto profissional. Deu para explicar, Ângela? O que você acha? Eu acho que deu, sim, né? O quanto que essa trajetória, ela precisa ser ao longo da sua formação e ao fim dela já ter um projetinho, um planinho para desencadear. Eu não sei se a Elô estava, quando a gente começou a falar, que eu comecei a te apresentar, você acabou após, né, de aba, lá na UFSCar, e agora já começou a de neuropsicologia, né? Então, desse estudo ser não em busca só do aperfeiçoamento, mas também de continuar estudando, de continuar buscando mais informações para atuar de uma forma melhor, e isso vai trazendo outras possibilidades também, né? Isso que é interessante. Acho que está ótimo. A pergunta do Renan, eu tenho por mim, o quão a abordagem junguiana foi significativa na minha vida pessoal, tá? Então, eu acho que vale muito nós, enquanto psicólogos, encontrarem o que faz sentido para a gente, né? Para mim, faz muito sentido Nájila, né, paciente de uma analista junguiana. Eu acho uma teoria muito interessante, mas para mim, para a minha demanda, para o meu público, me impossibilitaria de ver esses resultados tão nítidos que eu gosto tanto de ver, né? De propor um alvo para a criança e falar, poxa, ela conseguiu, né? Ela conseguiu evoluir, ela conseguiu alcançar esse objetivo que eu tinha para ela. Então, por isso que eu tive que ter esse rompimento aí com a análise com a análise junguiana, mas eu fiz terapia junguiana por 7 anos consecutivos. Então,
eu tenho aí um histórico com a terapia junguiana. E eu acho que a última é da Júlia, né? A Lu falou ok, esclareceu, né, Lu? E aí a Júlia, como as crianças do espectro autista pode ser usado métodos que elas tenham mais prazer? Ó, vou usar termos com vocês aqui, tá? Quando a gente inicia uma terapia na análise do comportamento aplicada, nós fazemos itens de preferência com a criança. Então, nós temos protocolos que são enviados aos pais, e outros terapeutas também, que é um levantamento do que a criança gosta. Então, eu não vou chegar na sessão de mãos banana. Eu sempre falo que o meu carro é um psicomóvel, né? Porque tem... Então, se eu sei que a criança gosta de galinha pintadinha, se preciso for, a gente vai de galinha pintadinha, né? Então, a gente vai tornar a terapia um ambiente extremamente reforçador, tendo em vista que essas crianças, no curso da sua vida, vai precisar de anos de terapia. Então, a gente vai precisar transformar essa terapia em algo lúdico, em algo prazeroso, em algo que tenha acesso a reforçadores, sendo eles tangíveis ou não, comestíveis, de vídeos, enfim, é um amplo leque aí de itens de reforçador para a terapia dessa criança. Posso falar mais para vocês depois, em outro momento, tá? Tá, joia. Tem da Mariana Pontes agora também. Devido a muitas experiências no âmbito educacional, que o processo de inclusão escolar é mais efetivo nas escolas particulares que nas escolas públicas, devido ao trabalho excessivo dos profissionais. O que você acha? A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas fica à vontade, Nájila. Acho que só para a gente fazer um comentário, é que há inúmeras e inúmeras escolas, né? Algumas escolas particulares, às vezes são menores, tem um número reduzido de alunos, de turmas, que o nosso acesso à escola é bem mais fácil, né? Tem algumas burocracias dentro da escola que a gente não pode estar indo em determinados momentos. Então, muitas escolas particulares também impedem de realizar muitas coisas, principalmente se dentro dessa escola há equipes multidisciplinares, né? Em que haja um psicólogo, um psicopedagogo, um pedagogo especializado. Então, escolas que já têm esse caráter dentro delas de multiatendimento, bloqueia ainda mais o profissional externo, tá? Então, não são somente as públicas, na minha experiência atual. Tá. E aí, acho que deu, né? Não tem mais perguntas, pessoal? Acho que está tudo bem. A gente... Carol. Vamos ver. Na sua experiência profissional dentro da psicologia escolar, qual foi o maior desafio? Olha, essa pergunta aí é pergunta de terapia, hein, gente? Porque são inúmeros os desafios. Infelizmente, eu não vou conseguir colocar para você um único, tendo em vista tantos desafios. Mas eu gosto de pensar que esses desafios são enfrentamentos, né? Que nós iremos realizar em qualquer âmbito da nossa vida. Hoje estamos falando de psicologia escolar, mas aposto que psicólogos que têm interesse na área hospitalar enfrentam outros desafios, os psicólogos clínicos enfrentam outros desafios. Infelizmente, ninguém vai estar imune, né, a esse enfrentamento. Eu acho que nós vamos precisar levar nas nossas bagagens aí ferramentas de como solucionar ou de como enfrentar esses desafios, para que não sejam grandes desafios que nos bloqueiem, mas sim que nos levem mais adiante. Muito legal, Nájila. Agora o Eduardo aí colocou o projeto político-pedagógico, né? Ótimo, Eduardo. Que se a escola, então, vamos começar a mexer, da Mariana Pontes, né, dentro da pergunta dela, vamos começar a mexer dentro do projeto político-pedagógico, né? Se é desafiador, se é para a escola
tanto pública quanto particular, cada uma, como você bem colocou, tem os seus desafios, né? Tem as suas intercorrências, tem os seus dificuldades ou seus embates, né? Ao longo disso, mas o lindo do PPP é o ideal para a gente chegar o mais próximo possível da educação inclusiva de qualidade, que é o tema que a gente está tanto falando e buscando aqui há alguns aninhos já, né, Nájila? E o quanto a gente poderia, né, contribuir na formação dos pedagogos, né, Ângela? Sim. Porque se nós tivéssemos essa oportunidade de, às vezes, ter um bate-papo com os alunos da graduação e de mostrar o quão enriquecedora é a prática dos pedagogos, né? O quanto os pedagogos transformam vidas, né? Todos nós somos transformados por professores, por pedagogos, né? Eu acho que a gente teria um outro direcionamento também para esses alunos. Excelente. Mas, pessoal, tudo bem? Então, acho que é por aqui, Nájila. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Um prazer, eu acho que, né, pelos risinhos, pelos obrigados, o perfeito, né? Tá todo. Eles estão bem satisfeitos também. Uma outra coisa que eu conversei com o Vitor depois também, de uma oportunidade de você ir presencialmente, viu? Já está convidada. Ai, que ótimo, você já pôs o e-mail aí. Que venham novas oportunidades de você chegar a um contato tanto com os alunos, como mais próximo comigo também. Te espero mais para a gente se encontrar mais, trocar mais ideia. E na Unifafib também, quando voltar às aulas presenciais, faremos algum evento que com certeza você vem participar junto com a gente. Muito obrigada por ter aceitado e pela sua super contribuição hoje com a gente, viu? Muito obrigada, Ângela, turma, boa sorte. Estamos juntos nessa caminhada, né? Ninguém falou que seria fácil, ainda mais para nós psicólogos, mas eu tenho certeza que se a gente estiver junto, facilita o processo. Muito, muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês e pelo convite. Foi um prazerzão. Pessoal, mais alguma coisinha? Estou adorando as mensaginhas, agradecendo. Que ótimo. Ficamos muito felizes também, viu? Beijo a todos, até a próxima. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Nájila. Tchau, pessoal. Tchau, quinto ano, segundo ano. Beijos. Até mais. Tchau. Até.